Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui para mais uma aula de Biologia para o 9º ano manhã. Aulazinha tranquila essa sobre classificação dos seres vivos. Gente, seguinte, ó. Durante muito tempo não existiu muito critério para poder classificar os seres vivos. Por exemplo, o que difere dentro de uma classificação um gato e um cachorro? É porque um late e o outro mia? Não, isso não é um critério científico, tá certo? Então, existem alguns critérios para a gente classificar os seres vivos. Só que antigamente não existiam esses critérios. Então, os cientistas eles foram organizando de acordo com algumas regrinhas. E essas regras, esses critérios de classificação dos seres vivos é o que vai fazer a gente colocar os seres vivos dentro de alguns grupos. Tá certo? Que a gente vai ver nessa aula. Então, classificação dos seres vivos é o estudo desses critérios para sair classificando cada ser vivo de acordo com sua espécie e com seu gênero. Então vamos aqui, ó. Essa área de classificação dos seres vivos a gente vai chamar de taxonomia. Taxis significa arranjo, ordem, né? E nome significa lei. Então a taxonomia é uma área da biologia que estuda a classificação dos seres vivos. O que faz, por exemplo, o mosquito da dengue ser chamado de Aedes aegypti? Por que tem esse nome, Aedes aegypti? E se você prestar atenção, por que é Aedes, que se escreve o primeiro nome começando com letra maiúscula, e o segundo é aegypti, sendo que o segundo é um nome próprio, mas começa com letra minúscula. Então, quais são esses critérios, né? O que fez levar a classificar dessa forma? Então, taxonomia é o nome dessa área da biologia que estuda a classificação dos seres vivos. Uma pessoa muito importante nessa classificação foi Linneu. Linneu ele propôs uma classificação, a nomenclatura binomial, ou seja, composta por dois nomes, certo? Linneu ele disse que o nome científico teria que ter pelo menos dois nomes, onde um eu já vou adiantando é o nome do gênero e o outro é o nome da espécie, ok? Então, como é que ficou classificado cada coisa? As espécies elas vão evoluindo e formam um gênero. Então, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Professor, não entendi. Vamos de novo. Como é que eu vou classificar os seres vivos? Eu vou agrupá-los dentro dessas divisões: espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Então, por exemplo, o ser humano, ele tem uma espécie, pertence a um gênero, tem uma família, tem uma ordem, tem uma classe, tem um filo e tem um reino. São divisões de cada ser vivo, organizações de cada ser vivo, ok? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma espécie, que é a pantera. O nome científico da pantera tá esse aqui, ó, Panthera onca, né? Ou Pandera, como o pessoal falava antes. Panthera onca. Então, esse aqui é a onça pintada. Qual é o gênero da onça pintada? O gênero é Pantera. O primeiro nome, esse primeiro nome aqui, sempre representa o gênero. O segundo nome sempre representa a espécie. De novo, o primeiro nome sempre representa o gênero. O segundo nome sempre a espécie. Então, a gente tem aqui, ó, a onça pintada, essa é a espécie. O gênero é o mesmo gênero do tigre. A família é a mesma família do gato selvagem. A ordem é a mesma ordem, por exemplo, do lobo-guará. A classe é a mesma classe do mico-leão dourado. Opa, professor, mas o que tem a ver? Dentro da classe tem a ver. Por quê? Porque os dois são mamíferos, certo? Ambos são mamíferos. Pelo fato dos dois terem essa mesma característica, os dois serem mamíferos, não pertencem à mesma classe, mas não pertencem à mesma ordem, porque onça pintada, tigre, lobo-guará, gato selvagem são carnívoros, mas não são, mas o mico-leão dourado não é carnívoro, entendeu? Então essas classificações servem para organizar os seres vivos. Por exemplo, o filo dos cordados, aqui a rã pertence a esse mesmo filo. O que é cordado? É aquela que tem uma estrutura na coluna na hora de formação quando o embrião. Então essa estrutura, né, que a gente consegue até tocar aqui na nossa coluna, né, essa região cervical,
na nossa coluna, também está presente na rã. Se está presente na rã, então tem uma característica em comum com eles dois. Por isso pertence ao filo dos cordados. E todos pertencem ao reino animal. Então, na ordem do menor para o maior fica espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Ok? Essa é uma forma de nomear, de organizar. E tem uma forma de nomenclatura, gente, que é a parte mais importante de todo este conteúdo. Como é que vai se dar a nomenclatura deles? Vamos lá. Primeiro, sempre vai ser originado do latim. Por que do latim? Porque o latim, gente, é uma língua morta. Se é uma língua morta, não sofre variação. É uma língua que já não tem nenhuma atualização. É diferente, por exemplo, do português. O português passou por uma reforma gramatical há pouco tempo. Antes a gente escrevia ideia com acento, agora a ideia não tem mais acento. Então passa por diversas atualizações. Não é assim no latim. O latim é uma língua morta, não tem mais variação nenhuma. Então, onde quer que você esteja, no Brasil, na França, na Itália, no Japão, na China, lá em Wuhan, os nomes vão ser os mesmos para cada ser vivo, certo? Então, como é que a gente vai escrever? No latim, tá certo? Agora a gente vai prestar bastante atenção nas regrinhas aqui, ó. O gênero tem que ser escrito em itálico, certo? Quando for texto impresso, então, por exemplo, aqui, ó, Pantera Tigre está em itálico. Por quê? Porque é um texto impresso. A mão de forma manuscrita, não tem como a gente fazer isso, tá certo? Então, quando for manuscrito, eu tenho que sublinhar quando for escrito à mão, tá certo? Então, se eu for escrever o nome Pantera Tigre, esse nome Pantera eu tinha que escrever sublinhado. E o nome da espécie é formado por duas palavras, certo? É binomial. A primeira palavra indica o gênero, eu já tinha dito isso. E a segunda é o termo específico, a espécie, o epíteto específico. De novo, tem que ser escrito em itálico quando for impresso, tá aqui, ó. Ou sublinhado quando escrito à mão. Por exemplo, Homo sapiens, Homo, gênero, sapiens, epíteto específico, certo? Que é o ser humano. Então, de novo, latim, o primeiro nome, letra maiúscula, em itálico se for para imprimir, sublinhado se for escrito à mão. Segundo nome, epíteto específico, não é com letra maiúscula, em itálico se for para ser impresso, se for à mão, sublinhado. Tranquilo até aí? Então, a gente tem aqui assim, ó, cada ser vivo passou por evolução. Evolução é um processo que existe, tá bom? Não estou falando do evolucionismo como filosofia, estou falando do evolucionismo quanto teoria biológica. A evolução ela existe, toda pessoa evolui, certo? Então os animais também evoluem. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma espécie de borboleta, certo? E aí, devido a diferentes fatores, aquelas borboletas passaram por evolução. Essa aqui, ó, evoluiu, originou manchas vermelhas nas suas asas. Essa evoluiu, originou manchas amarelas nas suas asas. Asas maiores, asas menores. Então, essa transformação, essa forma de evolução, ela existe nos seres vivos. O que é cladogênese? Chama-se cladogênese o conjunto desses processos que promovem a especiação. Especiação, gente, é a formação de novas espécies. Tá certo? Especiação, formação de novas espécies. Então, a cladogênese é o processo que promove essa formação de novas espécies. Essas novas espécies geralmente surgem por diferentes motivos. Pode ser uma barreira geográfica, né? Pode ser separação, um vai para um continente, outro vai para outro, ok? Isso origina diferentes espécies. O gênero passa a ser o mesmo, mas a espécie é diferente. Anagênese é o acúmulo dessas mudanças numa população ao longo do tempo, certo? Origina sempre uma espécie com características diferentes da população ancestral, sem que haja separação física das populações. Então, por exemplo, se essas duas borboletas tivessem surgido, mas pertencendo ao mesmo ambiente, a gente chamaria como anagênese, tá certo? Cladogênese é quem estuda a formação das espécies, os processos, e a formação de novas espécies eu chamo de especiação. Anagênese é o nome que a gente vai dar quando essas diferenças se dão sem separação física. Ok? Muito bem. Então, por que dizem que nós
somos descendentes do chimpanzé. Na verdade, nós não somos descendentes dos chimpanzés. Nós temos origens em comum, mas nós não descendemos dele. Então, por exemplo, teve uma raiz, não se sabe qual é. Essa raiz foi evoluindo, originou o gorila. Foi evoluindo, originou o ser humano. Foi evoluindo, originou o chimpanzé. Cada encontro desse aqui, ó, na hora de montar a formação de espécies, a gente chama de nó. E esse ponto de origem a gente chama de raiz. Aqui, ó, houve uma raiz, se transformou no gorila evolutivamente, foi evoluindo, essa evolução originou o ser humano, originou o chimpanzé. Esse encontro a gente chama de nó. Essa origem a gente chama de raiz. E esse desenho a gente chama de cladograma, ou árvore filogenética. De novo, cladograma é o nome desse desenho. Cada encontro desse aqui eu chamo de nó, e essa origem aqui eu chamo de raiz. Tranquilo até aí? Muito bem. Espero que estejam entendendo tudo. E a gente tem os reinos, são os 5 reinos, certo? A gente tem um reino animal, o reino protista, o reino plantae, que é o reino vegetal, o reino fungi e o reino monera, que é o reino das bactérias. Professor, onde é que entra o vírus? Onde é que entra o Covid? Gente, vírus não é ser vivo. Por isso, na próxima aula nós vamos ter uma aula somente sobre vírus. A gente vai falar tudo sobre vírus. Vai ser uma aula bem extensa, com muita curiosidade, mas somente sobre vírus, tá certo? Vírus não entra em nenhum reino desse aqui, porque vírus não é ser vivo, tá bom? Aqui já entra sobre as bactérias, não vou me adentrar nesse assunto, ok? Esses exercícios aqui são exercícios que vocês vão resolver. Página aqui. Opa, perdão, passei aqui a página. Página 232, a gente vai resolver tudo isso aqui. A gente vai resolver online, tá certo? Lá no Google Meet. A gente vai discutir sobre essas questões. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, vocês falam lá no grupo ou no Google Class. Grande abraço.